O título da nossa mensagem é Uma vez salvo, uma nova vida. E o texto que nós vamos ler encontra-se na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 1. E o texto diz o seguinte: Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Queridos irmãos, a forma de viver de um salvo, ela deve ser conforme a vontade de Deus. Nós precisamos buscar viver em conformidade com a sua vontade. Afinal, como salvos que fomos então regenerados pelo Espírito Santo. E, portanto, nós somos como um que nasceu de novo. E a Bíblia, ela afirma que todos nós, por natureza, nós estamos mortos em nossos pecados. Assim diz Efésios capítulo 2, versículo 5. E quando a Bíblia diz que estamos mortos, não é de forma física e biológica, mas ela fala como mortos espiritualmente. E assim, ao nascermos, por aqui, pelo que nós acabamos de dizer e pelo que a Bíblia fala, ao nascermos nós já surgimos mortos. Nós podemos até estar respirando. Portanto, biologicamente podemos estar vivos, mas a Bíblia nos fala que espiritualmente estamos mortos. Em Ezequiel, no capítulo 36, 26, este versículo diz assim: Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Então a Bíblia, de forma figurativa, ela fala sobre a nossa condição de morte espiritual. Como homens naturais, nós temos um coração completamente petrificado, duro. Temos um coração de pedra, granítico. Temos um coração completamente sem vida. Um coração que de forma alguma bate, espiritualmente falando. E isso quer dizer que nessa condição completamente inanimada, ou seja, sem vida, não temos qualquer simpatia, não temos qualquer vontade, não temos qualquer desejo pelos preceitos, pelos critérios de Deus. O homem não quer saber disso, nesse estado que se encontra completamente morto espiritualmente. Ele não quer saber de Deus. Não há como nos interessarmos e de bom grado recebermos as coisas de Deus sem que antes aconteça algo sobrenatural na nossa vida. E esse sobrenatural é o nosso nascer de novo, é ser nascido de novo. O Espírito Santo de Deus, ele nos vivifica dos nossos pecados. Efésios 2:1 vai dizer isso. Então, anteriormente, de fato, não tínhamos desejos em Deus. Se você se lembrar que hoje você tem desejo por Deus, você hoje tem fome por Deus, você tem hoje vontade pelas coisas de Deus, mas antes,
Antes, se você se lembrar, você vai verificar que você, que eu, que nós não tínhamos desejo algum em Deus. Nós não tínhamos sede nem fome pelo Senhor. E quando então fomos regenerados, nós também fomos transformados. E nessa transformação, o que mais evidencia a existência dela, ou seja, dessa transformação, o que mais prova essa transformação, é que não havia nenhum interesse da nossa parte para com as coisas de Deus, mas porque o Senhor vivificou nossas almas, agora sim, foi gerado em nossos corações, e assim Ele vivificou, foi gerado em nossos corações um amor grato. E este amor grato incita, esse amor grato motiva, esse amor grato nos faz ter desejo, e um desejo ardente em nossos corações, pelo Pai e pelo Filho. E esse desejo ardente, ele é provado, ele é testemunhado, ele é evidenciado por uma vida que tem vontade e que luta em se submeter ao senhorio de Cristo, ao senhorio da sua palavra. Ninguém pode nascer para uma vida espiritual sem que antes haja em sua vida uma sobrenatural transformação. E dessa forma, aquele que antes nenhum interesse tinha pelas obras de Deus, pelas coisas de Deus, agora busca de forma desejosa. E ele faz isso se submetendo à vontade do Senhor. Assim, meus irmãos, nesse momento em que Pedro fala, no início desse versículo 1, quando ele diz, portanto, este portanto aqui que Pedro fala, no início desse versículo, que há pouco nós lemos, esse portanto ele tem toda uma relação com o que o apóstolo Pedro fala no capítulo 1, no versículo 23, que por outro dia nós apreciamos aqui. Quando ele diz, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. A submissão é preponderante para que nós possamos desenvolver espiritualmente até o dia da gloriosa volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer a palavra é bom. É também essencial. Conhecer essa palavra é bom demais. Devemos buscar conhecer. Mas sem submissão a essa palavra, não vale nada. Só vai piorar a nossa situação, se insubmissos nós somos. Porque conhecemos e não nos submetemos. Conhecemos a verdade e dizemos que essa é a verdade de Deus e a negamos em nossas vidas. Assim, um salvo, porque foi amado, e portanto ele agora ama, e ama com amor fraternal e sincero. Então ele agora segue pelo caminho como um cristão, e um cristão que é marcado pela renúncia ao pecado. Ele não ama mais o pecado. Ele pode pecar,
O bom é que não pecássemos de forma alguma. Mas nós não amamos mais o pecado. O salvo não. Ele renuncia. Ele tem vergonha do pecado. Ele tem vergonha do que foi e do que fez. E, portanto, agora o que ele faz nessa renúncia ao pecado? Ele passa a dedicar-se de luta em luta para ser o quê? Ser santo, como santo é o Deus de sua salvação. Há muito disso que agora eu vou falar, que está cheio por aí. É uma tal de uma doutrina carnal que se tem propagado dentro das igrejas e na vida de muitos professos cristãos. E infelizmente essa doutrina carnal, ela tem vivido assim, ela tem estado presente no mundo cristão evangélico de nossos dias. Essa doutrina, ela afirma, sabe o quê? Que a regeneração, de alguma forma, não regenera nada. Ela não muda nada. Essa doutrina carnal, ela diz que a regeneração, ela não muda necessariamente a disposição da vontade e da alma do cristão. Não muda nada. Aquela história que fala, agora temos a mente de Cristo. Não tem. Continua com a mesma mente. Venha do jeito que está e continue do jeito que quiser. Queridos, essa doutrina espúria, suja, imunda, ela alega que alguém pode crer em Cristo e este ter o Espírito Santo habitando nele, mas mesmo assim ele permanece completamente o mesmo, não muda em nada. Nada. Se ele nunca amou as coisas de Deus, ele continua sem amar. Se ele nunca teve compromisso com Deus, com sua palavra e com seu reino, com sua obra, ele continua do mesmo jeito. Essa doutrina, ela está em total conflito com o cristianismo bíblico e com a regeneração que ele ensina. A doutrina bíblica da regeneração afirma que ninguém pode nascer de novo sem ser também fundamentalmente transformado. Se não houver transformação, é porque nunca nasceu de novo. E dessa forma, um salvo vive agora por uma nova vida, se assim ele foi transformado, se assim ele nasceu de novo. E não só vive por uma nova vida, mas ele caminha por um novo e vivo caminho. E caminha por um novo e vivo caminho com sua consciência, que antes era uma consciência culpada, mas agora uma consciência purificada e com seu corpo lavado e purificado. Eu estou inventando isso? Não. Se você for lá em Hebreus capítulo 10, do versículo 20 ao 23, você vai encontrar isso. Assim, meus irmãos, nesse versículo da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 1, que lemos no início, nós podemos enxergar que a caminhada de um salvo é por meio de uma nova vida. E essa nova vida se evidencia primordialmente pelo abandono da prática do pecado. Pelo abandono da prática do pecado. Não é um modo de vida mais. Repetindo o que o apóstolo Pedro diz, ele fala, portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja,
e todo tipo de difamação. Então, uma vez que nascemos de novo e passamos a fazer parte da família de Deus em Cristo Jesus, somos então agora cristãos. E como tais, ou seja, como cristãos, devemos nos livrar de ações que configuram o desamor, ou seja, o não amar. Porque, afinal de contas, como nascidos de novo, só fomos porque Cristo nos amou. E porque Cristo nos amou, agora nós amamos. Nós amamos porque antes Ele nos amou. O Senhor mesmo diz: aquele que não me ama, aquele que não ama o seu irmão, não me ama também. Nunca me conheceu. Aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como poderá amar a mim que não vê? Então, cristãos verdadeiros, eles devem se livrar de ações que configuram o desamor. E entre elas, Pedro vai afirmar, das quais nós temos que delas nos livrar. Em 1 Pedro diz, de toda maldade. Livrem-se de toda maldade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Pedro fala assim: uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente e de todo o coração. E este versículo, ele nos explica de forma muito clara o significado de amar uns aos outros de forma sincera e ardente. E assim como salvos devemos, como povo da família de Deus, nos livrar de toda maldade, visto que a maldade, ela em absolutamente nada, ela tem relação com a nova vida que agora temos mediante a fé em Jesus Cristo. Maldade não tem a ver com essa nova vida, com essa vida transformada. Portanto, a maldade, queridos, é a primeira coisa da qual os renascidos em Cristo devem-se então se livrar. Ou seja, a maldade deve ser expurgada dos nossos corações, expulsas, retiradas. Retirada. Na versão Almeida, revista e atualizada, esse versículo, Pedro usa o termo despojando-vos. Ou seja, quando Pedro fala aqui despojando-vos, Pedro está dizendo deixando de lado. E aqui isso se refere ao ato de tirar a roupa. No que aqui podemos entender espiritualmente falando, que o apóstolo Pedro, ele quer nos dizer que devemos tirar, que devemos então nos despir das roupas da maldade da nossa alma. E quando nós nos despojarmos, ou seja, quando nós nos despirmos dessas roupas da maldade da nossa alma, nós temos que guardá-la no armário, lá no fundo da gaveta, tipo aquela roupa que a gente bota lá e nunca mais veste. A gente se esquece até que tem.
ela deve ser guardada lá e lá deixada. Porque maldade reflete um desejo do coração e um desejo de agir de forma dolosa, com má fé. Ou seja, é uma forma intencional de ferir, de machucar, de prejudicar, de atingir aquela pessoa querendo causar dor, machucar mesmo. Então, livrar-se de toda maldade é não nutrir por meio de pensamentos maus a vontade de prejudicar outras pessoas. Porque tudo quanto nós realizamos antes nós pensamos. Esse negocinho de eu fiz de forma impensada. Não, isso é conversa. Talvez eu e você, nós não pensamos nas consequências disso. Não avaliamos as consequências que isso vão trazer a mim ou à pessoa. E nesse caso aqui, à pessoa. Se nós não nos livrarmos da maldade, isso vai nos tornar indivíduos hostis, indivíduos agressivos, indivíduos amargos e indivíduos profundamente rancorosos. É uma tristeza isso. Por esses dias eu presenciei uma pessoa assim, amarga, rançosa, rancorosa, chega dói. E pessoas dessa natureza, até de forma efetiva, nada podem fazer contra alguém. Até elas não podem fazer nada. Até elas não botam em prática nada da sua maldade que está ardendo na sua alma. Mas uma coisa ela se alegra. É quando algo de pior. É quando algum desastre. É quando alguma calamidade vem sobre aquela pessoa, sobre o outro. Ela se alegra. Quando acontece alguma coisa com uma pessoa com quem ela tem desafeto, com quem ela exerce esse sentimento maldoso, e ela não fez nada, mas sei lá, aquela pessoa bateu o carro, acabou o carro dela. Bem feito. Oh, coisa boa. É quando aquela pessoa adoece, toma um câncer e diz, olha aí, está tendo o que merece. E o coração se enche de alegria. Quando aquela pessoa perde um emprego. Quando o seu casamento se acaba. Quando o filho pratica algum tipo de rebeldia. E o pior é ver isso acontecendo no meio da casa de Deus. Pessoas se alegrando, dizendo que são cristãos e que se alegram com o desastre, com a desgraça dos outros. Que não sentem misericórdia e depois querem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Como? Quem quer misericórdia, tem que ter misericórdia. Quem quer que se compadeça de si, deve se compadecer dos outros. A gente até parece que nós estamos, tem hora que nós pensamos e vivemos como pessoas que merecemos a graça de Deus. Falamos tanto sobre isso. Favor imerecido, ninguém merece. É favor. Deus nos amou, mas nós não merecíamos o amor dele. E parece-me que nós ficamos na ideia só de boca.
Porque cá dentro a gente, dentro de uma forma presunçosa, a gente acha que não, que nós merecemos. E o povo que está lá fora, carecendo conhecer essa graça que nós conhecemos, carecemos receber esse favor que nós recebemos, estão precisando disso. E a gente, fecha a boca, fecha os punhos, cruza os braços e nada faz. E quando alguém lá fora passa por uma situação tal como essa, está vendo? Não quer Deus, olha, vai para o inferno. O pastor William MacDonald conta que um homem chamado George Washington Carver, depois de ganhar uma bolsa de estudos para uma certa universidade, então ele foi proibido de estudar naquela universidade, e sabe por quê? Porque ele era um negro. E então ele foi aceito noutra universidade. E naquela universidade onde foi aceito, ele formou-se, ele tornou-se um grande botânico, ele tornou-se um grande cientista, um inventor e um excelente agrônomo. E então um dia lhe perguntaram, qual é o nome mesmo daquela universidade que havia negado o seu ingresso nela? E sabe qual foi a resposta desse homem? Isso já não importa. George Carver, ele não alimentou maldade, mas dela se despojou, dela se livrou. A outra ação que nós devemos nos livrar como salvos do Senhor é de todo engano. Na versão também Almeida, Revista e Atualizada, o termo aqui usado pelo apóstolo Pedro é dolo. E, portanto, tem o significado de distorcer, de deturpar a verdade. Ou seja, de camuflar a verdade com a mentira. Este engano remete a um ato que se pratica e se faz intencionalmente. O que podemos chamar aqui de uma pessoa com espírito traiçoeiro, traíra, falso. Aquele que não titubeia, aquele que não vacila em agir por meios desonestos, sujos, espúrios, para que dessa forma se sobressaia e leve vantagens. Ele não tem nenhum problema com isso. Age de forma dissimulada, falsa. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz: a maldade é agir de forma intencional para prejudicar o próximo. E o dolo é a intenção de prejudicar, contudo, sem demonstrar na sua forma falsa de falar e de agir. Ele faz com que a maldade aconteça na vida do outro e passa como bonzinho. Eu não. Ele se alegra com a tristeza do outro, com a desgraça do outro, e ainda vai lá e passa a cabeça. Estou orando por você. Que Deus te abençoe. Ele diz lá, conte comigo. Mas por trás é completamente contra com quem ele disse que é a favor. A outra ação que Pedro fala que nós devemos nos
nos livrar é de toda hipocrisia. Podemos fazer aqui uma conta, somando maldade e engano, e no final nós teremos o resultado de hipocrisia. Ou seja, maldade mais engano igual a hipocrisia. E os fariseus, por muitas vezes, foram qualificados de hipócritas. Nós sabemos disso aqui. E por Jesus Cristo. Eles eram religiosos, faziam parte de igrejas. Só que tudo isso era pura ação teatral, era dramaturgia. Eles se faziam de homens piedosos, quando na verdade não era. De piedosos eles não tinham nada. Afinal, meus irmãos, um hipócrita, o que tem nele é a intenção de enganar os outros com a falsa vida espiritual. Um hipócrita é um mascarado. Sua vida é uma vida de fingimento. Ele não é verdadeiro, ele não é franco. Até parece que é, mas não é. Ele dissimula. Ele mostra o que na verdade ele não é. Muitos fingem uma devoção a Deus, querendo dar a entender que amam muito a Deus, mas não há verdade dentro dos seus corações. E esse Deus que se diz amar tanto é aquele que sonda corações, que sabe todos os nossos pensamentos e nossas intenções. É aquele que nada está oculto aos seus olhos. E é por isso que Jesus, nosso Senhor, falou a respeito desses religiosos. E ainda fala, porque a Bíblia dele está aqui, a palavra dele. E Jesus falou assim, chamando-os de hipócritas. E Jesus os chamou de hipócritas quando Jesus disse, vocês louvam a Deus com suas bocas, contudo, nos seus corações que eu sondo e conheço, vocês estão completamente longe dele, de mim. É Jesus falando, Mateus 15:8. Como também Jesus falou acerca dos mestres da lei, dos teólogos, dos conhecedores da palavra. Jesus falou dos mestres da lei e falou dos fariseus. Quando Jesus diz que estes são, sabe como o quê? Como túmulos pintados de branco, sepulcros caiados. São bonitos por fora, até aparentam ser, mas por dentro são cheios de ossos e de toda espécie de podridão e imundície. Mateus 23:27. De fato, é muito bom ter conhecimento da palavra. Mas essa palavra, nós devemos lutar em vivê-la, em praticá-la. Senão vamos nos enquadrar aqui, sepulcros caiados, hipócritas.
como foi colocado até hoje uma igreja bíblica que ensina o ensino bíblico, é 10. Ela vai de encontro a todos os nossos inimigos, o mundo, o diabo e a nossa própria carne. Mas ela só vai nos auxiliar se de fato nós nos submetermos a ela. E com relação a estes, Jesus, em seus ensinamentos, ele advertiu que tivesse muito cuidado. Contudo, alertando não somente quanto a eles e seus ensinos, mas também para que nós não viéssemos nos tornar como eles. Pois não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado e conhecido. Uma das mais usadas justificativas por muitas pessoas por rejeitarem a fé cristã é dizer que as igrejas estão repletas de hipócritas. Tem muita gente, eu não vou para a igreja, só tem hipócrita, só tem isso, só tem aquilo outro. Estão falando alguma verdade? Não, tem. E na verdade, se nós formos bem sinceros nós conosco mesmo e com Deus, nós vamos ali acolá achar um tanto de hipocrisia em nossas vidas. Então, muitas dessas pessoas se justificam rejeitar essa fé cristã por conta disso, da hipocrisia de muitos. E a razão dessas justificativas existirem deve-se muito por nos denominarmos cristãos e, entretanto, nem sempre agimos como tais, ou seja, como cristãos. Muitas vezes nos colocamos, se não com palavras, mas às vezes com atitudes, como não pecadores. Diante desse entendimento, nós, pecador é os povos, eu não. Afirmar de alguma forma que nós não pecamos é atestar a nossa completa e inteira hipocrisia. E o pastor Robert Charles Sproul, ele disse de forma maravilhosa o seguinte: a exigência obrigatória, repare bem, a exigência obrigatória para que se possa ser membro de uma igreja é que este tem que ser um pecador, pois a igreja é uma comunhão de pecadores. Somos como igreja todos pecadores, entretanto livres, despojados da hipocrisia, pois a mesma é um dolo, e um dolo é algo originário da maldade. A outra ação que nós devemos nos livrar, e que Pedro fala aqui, é de toda inveja e de todo tipo de difamação ou maledicência. Podemos com certeza definir sem medo de errar esta palavra como sendo a certa e clara decepção e desgosto pela felicidade alheia. Ou seja, a gente até chora com os outros, mas a gente não se alegra com a alegria dos outros. E uma pessoa invejosa, ela sente um grande prazer ao ser comunicado a respeito, ou melhor, um desprazer, a ser comunicada a respeito da alegria de uma outra pessoa. Ela não tem alegria nenhuma. Ela fica até triste e chateada. E não foi outro sentimento que levou os sacerdotes a entregarem nosso Senhor Jesus Cristo a Pilatos.
para que esse recebesse a pena de morte por crucificação. Foi inveja de Jesus. A inveja mata, de fato. E, portanto, assim como a maldade e o engano estão plenamente relacionados, não diferente a inveja e a difamação também, a inveja e a maledicência, o falar mal. A inveja reflete um sentimento baixo, terrivelmente baixo. É um sentimento mesquinho de sempre querer estar no lugar do outro. A inveja é resultado de um ego completamente inflado, assoberbado, cheio de si mesmo. Quando há inveja em nossos corações, somos tomados de grande vontade de falar mal daquele que invejamos sem qualquer razão de ser, e isso vai atestar que não estamos amando o próximo e que pode evidenciar que não fazemos parte da família de Deus. O apóstolo Pedro, ao finalizar o capítulo 1 e iniciar esse capítulo 2, ele quer nos dizer que se nós nascemos de novo, se nós somos novas criaturas, então que nós venhamos nos livrar de toda maldade, não permitindo que o engano, que o dolo façam parte do nosso caráter e do nosso procedimento. Para que dessa forma não vivamos como hipócritas, como falsos, como invejosos, que têm suas bocas somente palavras ruins, palavras de mal e não de bem. Não importa que uma pessoa venha ter em sua vida, e principalmente um incrédulo, não importa o que as pessoas possam ter, possuir. E sabe por quê? Porque absolutamente nada se compara à graça da nossa salvação. Salvação essa que deve ser para nós uma dádiva indizível. Salvação que para nós deve ser um precioso tesouro guardado aqui em nossos corações. Nossa salvação é algo muito mais precioso que riqueza, que sucesso e que poder. E, portanto, nada dessas coisas podem ser comparadas a essa riqueza que temos em vasos de barro. Livrar-se da inveja é o caminho para livrar-se da maledicência e da difamação. Inveja e maledicência não condizem com a vida renascida em Cristo Jesus. Não tem nada a ver. Um dia nós fomos libertos de Satanás, o nosso grande adversário e inimigo. Ele sim, Satanás, é um grande difamador. Ele sim. E dele nós nos pertencemos mais. Ele não é nosso Pai mais. Ele não é nosso Senhor. O nosso Senhor é Jesus Cristo. Aquele que nos ama apesar de quem somos. Fomos libertos dele. Libertos de Satanás e, portanto, nós não somos mais seus imitadores. Mas agora, imitadores nós somos de Cristo. Cartas vivas. Satanás é o pai da mentira. Nós agora somos filhos, sabe de quem? Do Pai da verdade. Um cristão deve se livrar o quanto antes da inveja e da maledicência. E uma vez salvos, devemos viver numa vida nova,
uma nova vida. Afinal, se somos salvos, agora somos participantes da vida de Deus. E dessa forma, a orientação e a ordem da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, daquela que é conhecimento de Deus, daquela que nós todos aqui concordamos ser nossa aliada, é que, portanto, venhamos nos livrar de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de todo tipo de difamação. Hebreus capítulo 10, versículo 26 diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Vê mesmo, que coisa séria. Hebreus aqui está falando de apostasia. Termos recebido conhecimento, conhecermos a verdade e vivermos deliberadamente em pecado, na prática, sem dar ouvidos a Deus e sem querer saber de Deus. Hebreus está dizendo, a situação desse é pior do que antes. Porque agora a verdade lhe foi apresentada. E ele conhece a verdade. Então o que resta mais? Nada. O conhecimento da palavra deve nos fazer viver como salvos, como nascidos de novo. Esse conhecimento. Portanto, agora devemos viver em novidade de vida. Não podemos, como salvos, uma vez que recebemos o conhecimento da verdade, a palavra, e continuarmos numa deliberada vida na prática desse pecado, do pecado que, segundo nós, fomos libertos. Fazer isso, nós iremos ser enquadrados como apóstatas. Seremos equiparados, sabe a quem? Ao velho Judas lá. Sim, Judas Iscariotes eu estou falando. Judas ouviu o evangelho, não ouviu? Ouviu. Judas conheceu a Jesus, não conheceu? E andou com ele. Judas conheceu Jesus, que é o caminho da salvação. E Judas até fingiu recebê-lo. Contudo, Judas deliberadamente o repudiou através da conduta de sua vida. Quantos vocês conhecem assim? Quantos Judas nós temos visto dentro das igrejas. E para estes, é como fala o autor de Hebreus, já não resta sacrifício pelos pecados. Estes já conhecem o caminho e, portanto, não há outro caminho que Deus possa lhes oferecer. Tem mais o que dizer? Não tem. Ministério do Louvor. Que possamos ser achados como verdadeiros cristãos, que em absolutamente nada estamos associados no versículo 26 de Hebreus, que há poucos lemos. Antes que estejamos associados
no versículo 39, já no final do capítulo de Hebreus, quando o autor diz: mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Os apóstatas, ou seja, os insubmissos, aqueles que conhecem a verdade, que até falam da verdade, mas não se submetem ao senhorio da verdade, estes são daqueles que se afastam e, como diz noutra versão de Hebreus, que retrocedem. E por retrocederem, se afastarem, estão agora perdidos em completa destruição. No entanto, meus irmãos, os verdadeiros cristãos são exatamente esse que o autor de Hebreus fala, no versículo 39. Que não são como aqueles que se afastam para a sua própria destruição, mas são como pessoas de fé, cuja alma é preservada, que segue a eternidade. Os verdadeiros cristãos creem e avançam, retrocedem não, avançam. E avançam para a sua salvação. E assim preservam suas almas da perdição do renegado. Do renegado. Amém? Que Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo venha falar aos nossos corações nessa noite e mais uma vez, e que possamos entender, uma vez eleitos, uma vez que somos salvos, uma nova vida, uma vida que se submete, uma vida que ora, mas que se submete. Porque orar e não se submeter, pode passar 10 horas de joelho, não adianta. Uma vida que lê a Bíblia, uma vida que escuta o discipulado, os ensinos, as pregações, que encaixa aqui, que entendem, mas que não submete, se enquadra aqui. Versículo 26 de Hebreus 10. Uma vida que até congrega, mas não submete. No final, vai deixar de congregar, como muitos têm feito. O autor de Hebreus vai falar nisso, no versículo 25. Estes são aqueles que deixam de congregar, mas os que de fato nasceram de novo e que submetem ao Senhor e ao seu senhorio, esse tem prazer de congregar, de estar no meio da comunidade cristã, a fim de quê? De adorar em comunidade. E como coloquei hoje lá no WhatsApp, se alegrar adorando juntos, mas também não só adorando e cantando, mas também em especial servindo ao Senhor, juntos e com alegria. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor nosso Deus.